Ney, vamos falar agora aí de um movimento que tem assustado, aliás, vários movimentos têm nos assustado nos últimos dias, mas um deles em particular será tratado agora no nosso bate-papo, que é essa manifestação de algumas empresas em não contratarem, e deixar isso bastante claro, não contratarem petistas. Vemos aí a ilustração, petista comunista não é bem-vindo nesta empresa. Eu gostaria que você abordasse essa questão. Roberto, eu quero começar pelo domingo à noite. Eu não ia falar sobre isso, mas achei melhor falar porque isso ilustra o clima que estamos vivendo. Todos sabem que eu votei no Lula. Todos sabem que, apesar de não estar afiliado no PT, apesar de estar distante da militância política, eu votei no PT, declarei isso publicamente no jornal que eu escrevo, declarei publicamente nas minhas redes sociais. Isso não é novidade para ninguém. Ocorre, Beto, que tão logo a eleição, o resultado da eleição foi sacramentado pelo Superior Tribunal Eleitoral e divulgado na imprensa e nas mídias, exatamente às 8 da noite, um bando de arruaceiros foi à porta da minha casa. Eu não moro em condomínio fechado, eu moro num bairro. Foram à porta da minha casa soltar rojões em direção à minha casa. Minha esposa ficou desesperada, porque, a princípio, a gente não sabe distinguir o estampido de um rojão de um estampido de uma arma de fogo. Pelo menos eu não sei fazer esta acepção, esta diferença. Foram soltar rojões. Eles soltavam rojões na porta da minha casa, por volta das 8 horas no domingo, paravam, eu tinha a sensação de que tinham ido embora, e minutos depois continuavam soltando rojões. Ficaram assim por 30 minutos. Eu cheguei a ligar para a polícia, pedir a intervenção da polícia, porque achei prudente não sair à rua para saber o que estava acontecendo, não é? Por medo de um conflito mais agressivo. Cheguei a chamar a polícia disse que faria uma ronda, mas eu não tive notícia se a polícia foi ou não. Eu sei que depois de 30, 40 minutos, estes arruaceiros saíram da porta de minha casa, onde estavam soltando rojões, em direção à minha casa. Imagine isso, velho. Você na sua casa e algumas pessoas soltando rojões em direção à sua casa, não é? Eu senti este clima de terror no domingo à noite. Soma-se a isso o fato, Beto, Bom, mas nas redes sociais, pois não? Então, deixa eu perguntar, porque é uma sensação estranha. Você deve ter realmente passado por apuros, porque poderiam ser rojões de comemoração. Você poderia ter saído da porta da sua casa e falou, opa, alguém veio aqui para comemorar comigo a eleição do Lula, e você poderia ser atingido por um desses artefatos, né? Pois é, Beto, eu deduzi isso também. Aí eu pensei, se fossem meus amigos, eles iriam me mandar um zap, me ligar, dizendo, estamos indo aí na porta de sua casa, estamos aqui, sai na rua. Se fossem meus amigos, eles teriam meu contato para poder. Então, num primeiro momento, eu cheguei a imaginar que alguém estaria comemorando. Depois eu recuei e disse, não é comemoração. Sim, sim. Porque se fossem meus amigos, eles iriam me chamar pelo telefone. Claro. Ou pelo interfone. Sim, sim. A casa tem um interfone. Se eles interfonassem e dissessem, olha, é o fulano de tal que está aqui, eu abriria a porta para ele. Portanto, a situação começou aí. E depois eu comecei a notar nas redes sociais, notadamente Facebook e Instagram, várias publicações de pessoas dizendo para evitar contratar petistas, demitir petistas, evitar que os petistas sejam contratados pelas empresas para fazer serviços, etc. E veja, Beto, eu sou um arquiteto, profissional liberal. Dependo da prospecção de trabalhos para poder sustentar a minha família. Então eu estou vivendo exatamente como sujeito desta campanha. Uhum. A campanha que está dizendo para não contratar petistas me afeta diretamente. Agora, para além disso, Beto, eu felizmente estou consolidado na minha profissão e creio em Deus que não sofrerei dificuldades econômicas e financeiras por causa desta campanha. Mas para além disso, Beto, eu lembrei da Alemanha pré-nazista. Lembremos, o auge do nazismo aconteceu de 1942 a 45, quando o nazismo foi derrubado pelas forças da União Soviética e dos Estados Unidos juntas. Em 1945, de 42 a 45, teve o auge do nazismo. Só que este clima que culminou no nazismo começou no início da década de 30. Portanto, 15 anos antes, havia uma campanha nos Estados Unidos, na Alemanha, uma campanha de comunicação para se evitar contratar judeus, para demitir judeus.
judeu, por exemplo, que produzia leite, que tinha uma fazenda que produzia leite, a campanha era para que não se comprasse leite dos judeus, porque o leite dos judeus estavam contaminados. E a ideia era sufocar economicamente esta etnia. Isso começou na década de 30, o seu auge foi em 45. Portanto, 15 anos antes, houve uma campanha, no que nós chamamos de fase pré-nazismo, uma campanha para se hostilizar e se impedir determinados grupos de pessoas porque elas eram diferentes, não é? A ideia era promover a raça ariana, a raça pura. Todo aquele que é diferente de mim é um perigo. Todo aquele que pensa diferente de mim deve ser eliminado, não é? O princípio do fascismo. E é isso que está acontecendo, que nós notamos aqui em Limeira, notamos nas redes sociais. Portanto, é um clima de ódio, meu caro Beto, que nós precisamos refletir. Não é por aí que se caminha, não é? Por conta de uma eleição, por conta de um voto, por conta de uma decisão, a gente elimina, sufoca economicamente um setor da sociedade que pensa diferente. E parece que este não é, Beto, o caminho. Ronei, eu sempre, quando estou diante de uma situação polêmica ou delicada, eu sempre me socorro da legalidade. Eu acho que a legalidade é um bom parâmetro para a gente saber se estamos certos, se estamos errados, se aquilo é direito de alguém ou não. E em cima desse assunto que você está propondo, também, desde o começo da semana, surgiram algumas listas apócrifas denunciando supostamente empresas e depois foram inseridas pessoas que não deveriam ser contratadas ou visitadas porque seriam petistas e tal. Eu acho que é o seguinte, você fazer isso numa mesa de bar, num restaurante, né, numa praça pública conversando com amigos, eu acho que é totalmente pertinente, né? Você coloca suas ideias, os seus amigos concordam, discordam, todos nós temos direito de gostar do presidente eleito ou de não gostar dele e tal. Agora, essa lista me chamou muita atenção, inclusive até onde eu estou sabendo, conversei ontem com o Antônio Cláudio Bontorim a respeito, medidas judiciais já estão sendo tomadas, essa pessoa que supostamente fez essa listinha já foi identificada e haverá investigação policial em torno dela. Então, eu acho que as pessoas devem refletir o seguinte, manifestação do pensamento, vai lá, nós temos que preservar isso sempre. Mas você, dentro dessa manifestação de pensamento, você desconstruir imagens e muitas vezes dentro de falácias, porque o que você tem é uma suposição, né? Você pode supor, você, por exemplo, você já foi o vereador mais votado de Limeira, você é assumidamente uma pessoa de esquerda, você tem direito de ser, assim também como todos têm direito de ser direita da esquerda. Mas o que me incomodou muito foi isso, foi você rotular as pessoas, Ronei. Eu acho que quando essa rotulagem ela alcança a imagem de uma empresa, a imagem assim, de pessoas que supostamente não são engajadas ou têm cargos públicos, eu acho que aí, por isso que eu volto na legalidade, aí está se ultrapassando o direito de você manifestar o seu pensamento, aí você está prejudicando alguém. Exatamente, Beto. Exatamente. O arcabouço jurídico legal brasileiro, ele impede esse tipo de prática, esse tipo de disseminação, não é? Então, é importante, sim, que os meios jurídicos, que o judiciário, que a justiça se manifeste com relação a isso, para que nós possamos minimamente pacificar este clima, não é? E bola para frente. Torcer para que o próximo governo seja bom, torcer para que a economia entre no alinhamento, torcer para que vençamos a pandemia, ela ainda está aí, não é? À espreita. Então, a ideia é fazer com que o país se desenvolva. Nos unamos em torno do país, não é? A ideia não era essa quando o Bolsonaro foi eleito. Eu não votei no Bolsonaro na primeira eleição, mas depois que ele ganhou, eu o reconheci como meu presidente. E bola para frente. Eu fiquei triste, porque eu queria que o outro candidato ganhasse. Mas em 2018, Bolsonaro ganhou. E todos que votaram no Bolsonaro diziam, é hora de bola para frente, Bolsonaro é o presidente de todos. É importante que nós lutemos para que o país melhore. Portanto, o discurso é o mesmo. O discurso, ao final de 2018, deve ser recuperado agora. Um candidato ganhou a eleição. Sigamos adiante. Não é? Superando as buscas, superando as dificuldades, aparando as arestas e curando as feridas. É hora de seguir para frente. Agora, manter este clima de ódio pós-eleição me parece que é extremamente prejudicial para todos nós. E isso me lembra a Alemanha pré-nazista.
Olha, eu fico imaginando outras situações também, né? Você sabe, assim, com muitos daqueles que nos ouvem, nos veem, a Grã-Bretanha e França travaram batalhas épicas ao longo da história, né? Ainda existem rusgas, é claro, os franceses não gostam muito dos ingleses e vice-versa, né? Mas em todas as batalhas, desde a Idade Média, quando se havia uma possibilidade de uma calmaria, surgiu o expediente da bandeira branca, né? A bandeira branca sinalizando não simplesmente rendição total, mas uma rendição provisória. Mas, Ronei, é o seguinte, o clima está tão tenso que a gente percebe diariamente a continuidade do ativismo do Supremo Tribunal Eleitoral. Hoje, novas contas foram suspensas, contas de candidatos bolsonaristas, etc. E tal. E a mídia, principalmente a mídia mais alinhada com a esquerda, ou anti-Bolsonaro, vamos dizer assim, ela continua fazendo chacotas do presidente, fazendo elucubrações nem sempre verdadeiras. Então, eu não posso classificar como essa animosidade como que se ela estivesse vindo apenas de um lado. Eu acho que os dois lados continuam também. Aqui eu não me manifestaria especificamente contra os petistas militantes, isso eu não tenho percebido, mas contra fazer chacota nesse momento da eleição. Eu acho que é você jogar gasolina na fogueira, né, Ronei? Tentar apagar o fogo com gasolina. Roberto, o ativismo do judiciário, eu trato desse assunto há muito tempo. Só que na época em que eu tratava desse assunto, nós usávamos um outro termo. Nós dizíamos a judicialização da política. O que é a judicialização da política? É exatamente o fato de juízes tentarem fazer política. Isso é um problema grave. Na época utilizávamos esse termo, fazemos uma crítica severa à judicialização da política. Hoje o termo mudou, mas o foco é o mesmo. Hoje chama-se de ativismo judiciário. Tanto um quanto o outro versa sobre a iniciativa não constitucional de juízes fazerem política, de usarem sua caneta para agirem politicamente. Isso é sempre um grande problema, Beto. E eu diria que sim, algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral, são sim questionáveis. São decisões que não estão pacificadas, inclusive entre seus pares. Portanto, é algo que precisa sim ser repensado, porque senão nós, de fato, vamos tentar apagar o fogo jogando gasolina sobre ele, o que não é aconselhável, sobretudo neste momento. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente encerrar, voltando agora a esse governo de coalizão, aí você espera. Aliás, essa leitura que você fez do presidente eleito Lula é uma leitura que eu faço também. Aliás, a partir de hoje nós veremos como será esse Lula 2, né? Porque o Lula 1, aliás, seria Lula 3 talvez, né? Nós conhecemos o Lula 1, que foi muito bem, o Lula 2 não tão bem assim, agora nós temos a versão do presidente Lula 3. E a gente espera, como você bem falou, independente de gostar ou não dele, se vai baixar o preço da picanha, se vai sobrar cerveja, nós temos que torcer para que o nosso país continue se reerguendo, conseguiu se reerguer depois da pandemia, passamos um momento economicamente difícil, estamos, aliás, diante de uma possível nova onda de Covid em nosso país, que já chegou no estado de São Paulo, então todos temos que agir conjuntamente. Mas dentro desse aspecto, Rony, superada essa fase de transição, que por enquanto tem sido bem conduzida pelo ex-governador Geraldo Alckmin, repito, você crê num entendimento mais duradouro entre Executivo e o Congresso? Ah, sim, sim. Eu até encontrei com o deputado federal Miguel Lombardi no domingo, né? Estive com ele e aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei, e aí, Miguel, você será oposição ou situação? Não é? Ele falou, vou seguir o partido, mas votarei naquilo que for bom para o Brasil. Aquela ensaboada que todo bom político sabe dar, né? Claro. Enfim, eu entendi a resposta dele. E entendi a resposta ontem do Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Miguel. Ele falou, nós seremos uma oposição responsável. Por aí eu entendo, o Valdemar vai vender o seu apoio a partir daquilo que ele deseja ter de espaço político. Se o Lula conceder, o PL virá para a base e ponto final.
Portanto, eu entendo sim que o Lula, com a habilidade que ele tem, construirá uma relação republicana com o Congresso Nacional. Beto, eu tenho essa esperança. Eu queria fazer outro comentário que chamou muito a minha atenção. O governo Bolsonaro, durante 4 anos, foi considerado um governo pária, ou seja, um governo alheio às relações internacionais e ao acordo e à aceitação da comunidade internacional com relação ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, para o mundo, não era entendido. Ele tinha poucos aliados, não é? O Urbana, a Hungria e outros presidentes em outros países, mas, do ponto de vista mundial, o presidente Bolsonaro foi sempre alijado do processo da relação global, né? Do globalismo. Na primeira semana do governo Lula, aliás, na primeira semana após a eleição, Lula recebeu mais de uma dezena de convites de presidentes de chefes de Estado de outras nações para poder visitar, para poder restabelecer as relações. Portanto, a sensação que eu tenho é que o Brasil está deixando de ser um pária para se tornar um player, para se tornar um membro no jogo político internacional, na geopolítica mundial, aliás, isso é pleonasmo, na geopolítica, um player importante. Então, eu tenho a sensação de que o Lula recuperará a importância do Brasil na geopolítica, coisa que nesses 4 anos isso foi, no mínimo, ignorado, né? A conferir o que pode acontecer pelos próximos... Passando, inclusive, pela Conferência do Clima, né, Rony? Exatamente. Ele foi convidado, não é? Criou um certo clima hostil com o Bolsonaro, porque o Lula ainda não é, de fato, presidente. Então, ele de fato, não poderia estar lá como chefe de Estado, mas ele foi convidado pelo presidente do Egito, e imagino que irá, não sei, não, parece que irá. Isso vai criar um certo conflito, algum atrito entre ele e a equipe de governo, que ainda governa o país até o dia 31 de dezembro. Perfeito.